Você está acompanhando? Tô, que eu cheguei recente, né? Ah, Aí eu tá. vi que a última gravação é de 2 semanas, mas só para saber se é isso Isso, mesmo. isso. É porque semana passada não teve. Sim, sim, só para saber mesmo. Tá certo. Obrigada. Nada. Então, pessoal, bom dia. Estamos gravando. Vamos dar início ao capítulo 5, que é a segunda parte de intervalo e holófrase. Aqui são os itens que vão ser trabalhados, né, nesse capítulo, que o Alfredo trabalha: sujeito e outro, o complexo de ética e a metáfora paterna, a foraclusão do sujeito e a morte, as duplas MI maiúsculo e MI minúsculo, e o contra natura, o falo e a vida, Fi, S e S de abarrado, né, o significante da falta do outro, incompletude, falta e perda. Então aqui inicialmente, né, começa a leitura e o Alfredo aqui ele vai dando uma recuperada, né, no que já foi trabalhado na parte 1 de intervalo e holófrase. Então vamos lá. O tamanho da letra está tranquilo aqui para vocês lerem, tá? Então, tá bem. Então, afirmou-se em capítulos anteriores que esta proposta de trabalho sobre as estruturas clínicas se caracteriza por apresentá-la sob a perspectiva de sua articulação interna. Tal modalidade é a que favorece o desenvolvimento de uma lógica sobre as estruturas clínicas, distinta de uma mera descrição das mesmas. Isso aqui é para fazer o que ele fala, para fazer a distinção de uma nomenclatura, de uma nosografia, aquilo que usa em CID, etc. Né? Então, a gente está trabalhando com uma lógica onde todos os elementos estão em covariância. Então, um acesso através da descrição de formas resulta nesse terreno especialmente inconveniente, pois as estruturas clínicas se manifestam de maneira sempre particular. Em uma clínica concebida como caso a caso, uma histeria nunca é igual a outra histeria. Além disso, a lógica do conjunto covariante, que se aplica à estrutura das estruturas clínicas, é a mesma que corresponde internamente a cada uma delas. Então, quando a gente está falando aqui a respeito da estrutura, né, a gente tem vários elementos, então ele está dizendo assim, né, que se aplica à estrutura das estruturas clínicas. Né? Então, existem as estruturas clínicas, de alguma forma aquilo que a gente pode pensar, né, entre intervalo e holófrase e aquilo que não está dentro da tabela, e como que é essa estrutura clínica, qual que é a estrutura dessa estrutura clínica? Que é a partir do funcionamento da lógica covariante, dos significantes. Tá? Então, essa posição é sustentada por Lacan de forma explícita ao longo de todo o seu ensino, mas também rege, embora de forma não tão explícita, importantes inflexões de sua produção, como se manifesta, por exemplo, em de uma questão preliminar a todo tratamento possível da psicose. Ponto. Aqui a gente vai ver que nesses dois capítulos, tanto o anterior quanto nesse, o Alfredo está trabalhando muito com esse texto dos escritos, né, exatamente para fazer a distinção, aonde se apresenta tanto o esquema R quanto o esquema I. Sendo escrito onde Lacan desenvolve sua concepção da psicose, é justamente ali que apresenta o esquema correspondente ao enodamento do real, do simbólico e do imaginário, tal como só se produz no campo do intervalo ou extração do objeto A. Lacan apresenta sua concepção da psicose na covariância que ela implica com as outras estruturas clínicas, já que somente se pode compreender a psicose se desenvolve em que radica sua articulação, associação e distinção com a neurose e vice-versa. Então, o que ele está dizendo, basicamente, é que quando vamos pensar, né, na estrutura do intervalo, né, nisso que é do particular, a gente vai estar trabalhando em covariância com a holófrase, né, aquilo que a gente vai chamar de. Não é juntal, não. Singular. Né, mas sempre a partir de uma relação com a outra. Sob essa mesma perspectiva, convém lembrar que a noção de estrutura do significante, da estrutura normal, ou seja, legalizada em poucos lugares
está tão precisamente desenvolvida quanto no seminário ministrado por Lacan em torno do tema das psicoses. Então, aqui é basicamente a introdução que ele faz ao capítulo 5º, né, a segunda parte de intervalo e holófrase, né, dando basicamente as coordenadas daquilo que já foi trabalhado. Então, aqui começa o primeiro item, né, sujeito e outro, né, que é de fundamental importância para a gente poder pensar do que se trata esse sujeito, o que se trata esse outro, né? Lembrando para aqueles que não tiveram tempo ou oportunidade de acompanhar, tem no capítulo anterior a distinção entre outro, maiúsculo e a, também que é importante para fazer uma certa distinção. Então, recapitulando o que foi dito anteriormente, no comentário sobre o escrito de Lacan, parte-se da premissa de que a condição do sujeito, tanto no caso da neurose quanto da psicose, depende do que se desenvolve ou, como está colocado na tradução, se desenrola no outro como discurso. Essa dependência deve ser entendida como 1. O fato de um sujeito ser psicótico ou neurótico depende do que se desenvolve ou se desenrola no outro. 2. O que acontece em uma neurose ou em uma psicose depende do que se desenvolve no outro. Então, nessa articulação que em Apola é tão trabalhada, né, a ideia de missão, de outridade, né, não há como separar sujeito de outro. Né. Não só não há como separar, mas a gente vai vendo, por exemplo, nas fórmulas, tudo está colocado a partir do outro. Né. Então, obviamente, essa lógica é que fornece aos analistas a chance de intervir nas psicoses. Então, o que pensar na psicose a partir do que se desenrola no outro? Se o analista pode se posicionar como outro, então ele é capaz de incidir na condição do sujeito, seja ele neurótico ou psicótico. Né? E lembrando aqui do sujeito, nisso que se dá, né? Nesse tema, né? Sujeito enquanto tema, né? Não sujeito enquanto pessoa. Porque esse é o lugar a partir do qual se opera sobre o sujeito. Embora seja claro que não o faz da mesma forma nem com o mesmo alcance em ambos os casos. É importante lembrar de que, apesar de se pensar que, olha, não é possível pensar a psicose ou neurose, o intervalo e holófrose sem um e a outra, porque é exatamente nessa articulação, nessa covariância, né? É importante ressaltar que o alcance é muito diferente, né? A forma como se trabalha é diferente. Se o que se desenvolve no outro está articulado como um discurso, então elementos como, por exemplo, pai, mortes, viagens, nascimentos, etc., terão um valor significante e, obviamente, as relações entre eles funcionarão de acordo com as leis da linguagem, metáfora e metonímia. Ou seja, as relações entre a mãe e o pai terão, a partir de agora, valor significante e, portanto, sua relação será entendida segundo as leis do significante, nesse caso, a metáfora paterna. Tá? Então, aqui a gente tem essa condição, né, da psicanálise ensinada, né, do ensino de Lacan, essa condição de uma certa radicalidade teórica, né, para se pensar a estrutura, né, para se pensar agora que a gente está falando de uma, né, principalmente o Alfredo, né, que ele gosta muito de delimitar bastante naquilo que ele fala, naquilo que ele ensina, essa dimensão do significante. Laura, diga. Uma pergunta, Alice. Essa frase aqui, essa inicial. Se o que se desenvolve no outro está articulado como um discurso. Tu poderia comentar essa frase? Essa condição se, né? O que se desenrola no grande outro pode não estar articulado como um discurso quando?
Então, eu acho que o que o Alfredo está tentando dizer de alguma forma, vem na linha de dizer que esse ser o que se desenvolve, é uma condição. Falando a partir, olha, de tudo que viemos trabalhando, estamos trabalhando, o que acontece no outro é um discurso. Né? Se não for isso, estamos falando de outra psicanálise, não a lacaniana, pelo menos dentro da delimitação que o Alfredo nos traz. Mas nesse sentido. Hein? Então, aqui, a condição do sujeito, né, e sujeito entendido como aquilo que, né, o efeito entre dois significantes, depende do que se desenvolve como discurso no outro. Então, esse outro como discurso, né, disse-se que o sujeito fica traçado entre os quatro elementos constitutivos do discurso. Então, aqui, Laura, a gente vai ver melhor essa ideia de como que é esse outro enquanto discurso, porque ele vai trazer o esquema Z já em seguida. Tá? Esse sujeito é o sujeito intervalar, um sujeito sempre localizado entre elementos e que, consequentemente, carece da possibilidade de encontrar-se consigo mesmo em nenhum deles. Então, lembrando que o esquema Z é aquele que, né, faz o formato de Z partindo de S, né, depois vai do S, A, linha e A maiúsculo. Se aceita que o esquema Z é um esquema do discurso, então a pergunta sobre como o sujeito está interessado no esquema do discurso. Essa questão se associa a outra. Por que alguém se interessa? Por que desperta interesse nele pelo discurso do grande outro? A resposta se encontra ao lembrar que Lacan define assim os quatro elementos. S, sua existência inefável e estúpida. Né? A, sem linha, né? Só pequeno A. Objetos, né? A linha, seu eu, e A maiúsculo, o lugar de onde pode ser colocada a pergunta sobre sua existência. Lembrando que a gente já foi trabalhando, né, a respeito disso, que uma coisa é a respeito de S, né, sobre a inefável e estúpida existência, que nunca não tem resposta, né, por isso que é inefável e estúpida, mas que não por isso é fundamental a pergunta. Né? A pergunta, é isso que o analista vai trabalhar, a pergunta, né, que se desenvolve na letra A, né, sobre a inefável, né, e estúpida existência. Okay? O ser do sujeito se desdobra entre interser, seus elementos do discurso do outro. Aqui ele vai explicar melhor sobre isso, ainda tentando manter dentro do trabalho a respeito do esquema Z e também sobre a teoria dos significantes. A resposta à pergunta, por que o sujeito se interessa pelo discurso do grande outro, afirma que, como esses quatro elementos são ou correspondem ao sujeito, né, os quatro elementos do esquema Z, né, que acabou de falar, ele mesmo fica dividido entre eles. Tá? Então, o sujeito está entre, por isso, interser. Né? Esta é, então, uma dimensão da divisão do sujeito, uma dimensão do S barrado. Então, o sujeito é ou está dividido entre S1 e S2. Assim como entre, esse aqui é o esquema, basicamente é o esquema Z. Tá? S, a linha, né, sujeito, né, sobre, né, a inefável e estúpida existência, né, seus objetos, o eu e o grande outro. Né, a pergunta sobre a sua inefável e estúpida existência. Eu ainda não. Eu já traduzi essa nota já. Então está aqui.
Da mesma forma, pode-se afirmar que o sujeito pode se localizar em vários lugares do grafo do desejo, justamente porque o sujeito é entre todos eles. Então, mais um exemplo a respeito desse interser. Ao aplicar as coordenadas da divisão do sujeito, possibilita-se uma discussão melhor articulada dos alcances da noção de holófrase, como será feito nos próximos capítulos. Tá? Então, até esse ponto, ele está recapitulando o que já foi trabalhado a respeito de aonde está S, aonde está o sujeito. Né? A gente foi vendo que há uma certa condição quando se trabalhou no esquema R, ou esquema I, ou quando a gente diz há uma certa condição no intervalo ou na holófrase, é que no intervalo, o que está fora incluído, né? Sujeito, S. Né? E na holófrase, o que está fora incluído, né? é P. Né? O nome do pai está fora incluído. Então, vamos lá. Então, para poder estabelecer a condição do sujeito, é necessário contar com o discurso do outro. Mas sem esquecer que, nesse discurso, é preciso localizar as funções entre as quais se situa o sujeito. Ou seja, todos os elementos que se levam em conta no discurso do outro são do sujeito. Isso é assim porque o sujeito recebe sua própria mensagem do outro, invertido ou não, mas do outro. Então, assim, pessoal, a gente está trabalhando nesse capítulo, né, o que o Alfredo constrói na delimitação do ensino de Lacan, que se encontra de uma questão preliminar, ou seja, até mais ou menos o seminário 5. Bem? Aqui que a gente está na referência teórica. Tá? É importante levar isso em consideração. Então, por quê? Porque ele está trabalhando com o esquema R, esquema I, o esquema Z, né, para tentar localizar aonde está esse sujeito. Né? E sempre na articulação ou naquilo que é desenrolado no outro, no grande outro. E aqui temos a forma canônica da pergunta pela existência do sujeito, formulada por Lacan, é: o que sou eu aí? Ela articula o fato de se tratar do discurso do outro, aí. E, ao mesmo tempo, é uma pergunta a respeito do sujeito. Então, repare assim, o que sou eu aí? Né? O que eu sou eu aí no discurso do outro? Né? E é uma pergunta também, né, sobre a inefável e estúpida existência. O que sou eu aí, além disso, Lacan propõe que essa pergunta tem duas vertentes. Uma remete ao sexo e a outra à contingência no ser. Mas elas voltam a se associar, pois ambas conjugam seus mistérios, enudando-se nos símbolos da procriação e da morte, que foi também trabalhado no capítulo anterior. Então aqui tem um esqueminha, eu não traduzi esse esqueminha, só fiz um print, tá, do livro. Então, poderia ser dada uma versão esquemática do que foi afirmado anteriormente da seguinte forma: que sou eu no discurso do outro. Se divide, então, né, o que falou em duas versões aqui, né? O sexo, homem, mulher, né? Isso na época do Lacan, mas também pode ser homem cis, mulher cis, homem trans, mulher trans, ou seja, né, a respeito do sexo. Contingência do ser, vivo ou morto. Porque essas são as duas condições que ele traz, ou está vivo ou está morto. E seus mistérios se conjugam com os símbolos da procriação e da morte. E daí aqui no final ele vai dizer, tá, se há duas, né, duas variáveis, duas formas dessa pergunta ser conjugada,
elas se articulam aqui, né, sobre os símbolos da procriação e morte. Então, essas são as duas vertentes em que se manifesta a pergunta sobre a existência, inefável estudo. Né? Mas elas só existem na medida em que enodam seus respectivos mistérios nos símbolos da procriação e da morte. Esses símbolos são o símbolo fálico, né, e o símbolo, né, do nome do Pai. E aqui ele retoma, então Alfredo vai retomar de novo o texto, né, dos escritos, de uma questão preliminar. Lacan sublinha reiteradamente que é a título de elementos de um discurso particular que essa pergunta se articula no outro. É pertinente perguntar por que Lacan acentua isso. Né? Por que ele sublinha que é a nível de um discurso particular? Né? Por que deve insistir que é a título de discurso particular que essa pergunta se articula no outro? A resposta é que é necessário estabelecer isso devido ao fato de que ambos os símbolos remetem tanto ao cultural, além de cada sujeito, quanto ao inefável. Então, o símbolo fálico é o da cultura, e o significante não é do Pai, embora se manifeste apenas de forma particular, sua função é habilitada pela forma que as relações sociais tomaram na cultura. Família patriarcal, religião monoteísta. Então, as modalidades da pergunta, o que sou eu aí, que recai sobre o sexo e a consciência do ser, né? O que sou eu aí, né? Lembrando esse aí, que sou eu no outro, né? Encontram-se anodados, enodados, encontram-se enodadas entre si pela relação lógica existente entre os significantes fálico e nome do Pai, e que ambos, embora de forma distinta, são ofertados ao sujeito pela cultura. Mas, para a psicanálise, a pergunta do sujeito implica sempre um texto particular. Então, nesse ponto, né, inclusive, se eu não me engano, o pessoal, acho que da Pola, que está morando, acho que, se eu não me engano, eu acho que em Santa Catarina tem um pessoal que está querendo trabalhar o texto da ID, né? A ID Montesano, que trabalha a respeito do texto clínico, né? Então, é nesse sentido, né, que se trata enquanto discurso, e o que a gente faz é uma leitura sobre isso, né? Esses mesmos problemas foram estudados por Jung, embora ele os tenha concebido justamente de outra perspectiva, descartando que no outro a pergunta pela existência se module sempre de forma particular, né? Isso fica muito claro para quem já leu, já escutou um pouco a ideia de arquétipo, né? Numa certa condição de universal, né? Ele não se engana, por exemplo, no que diz respeito ao caráter cultural inefável do falo. Mas a pergunta que a partir dele se pode colocar, a que interessa na psicanálise do sujeito, tem sempre um texto particular. A pergunta do sujeito é sobre sua inefável e estúpida existência. Nisso reside a profunda diferença entre Freud e Jung. Um inconsciente particular em oposição a um inconsciente coletivo. Lacan se posiciona plenamente ao lado de Freud nesse sentido. A insistência de Lacan em afirmar que a pergunta não se apresenta no inconsciente como inefável se justifica. E daí alguém pode ficar com dúvida, mas como assim, não é inefável? A pergunta não. Né? Além disso, porque o símbolo fálico sempre apresenta sob o véu dos mistérios, ou seja, remete à experiência que se vinculam desde os primórdios da cultura ao inefável.
A pergunta é inefável. A pergunta não é inefável, né? E não é estúpida. O sujeito, né? A condição do sujeito é inefável e estúpida. É a diferença. Então, nas culturas fálicas, os ritos vinculados à operatividade do símbolo fálico sempre estiveram cobertos pelo segredo e pelo mais profundo dos mistérios. Atualmente, na cultura científica, os mistérios fálicos foram, além disso, reprimidos, o que acrescenta mais um fator à sua obscuridade. Com relação ao nome do Pai, então, né, se falou a questão do falo, com relação ao nome do Pai, é pertinente insistir na pergunta, pois é impossível ser pai conforme sustentam Freud e Lacan. A insistência se justifica pelo caráter transfenomênico da metáfora paterna. A metáfora paterna não pode ser datada. Só se pode dizer retroativamente se ela operou ou não e, em ambos os casos, o faz desde sempre. Por esse motivo, o nome do Pai sempre funciona de uma forma que é inacessível ao sujeito. A existência, então, aqui, de alguma forma, isso aqui vai ser desdobrado, né, sobre a criação ex nihilo e tudo mais, tá? Então, aqui ainda ele não aprofunda, tá? A existência da pura pergunta é a manifestação tanto da castração do outro, quanto do não todo do A. E qualquer texto que ela receba a oculta, ou seja, comporta-se como o velamento que o fantasma proporciona à pergunta ineliminável. É importante, né, que a pergunta ela não é inefável, não estúpida, além disso, ela é ineliminável. O que sou eu aí? O que sou eu no outro? Né? Ela sempre insiste. Isso não se modifica nem mesmo se o texto tiver forma de pergunta. Embora o texto tenha forma de pergunta, oculta o fato de que a pergunta, como tal, é ineliminável. As crianças pequenas, com seus famosos porquê, lembram disso sempre que podem. No fundo, pode-se dizer que o que as crianças perguntam é por que há porquê? Ou talvez verificar e demonstrar aos encarregados de sua criação que há um porquê ineliminável. Então, aqui, o atravessamento do fantasma não consiste em responder à pergunta ou afirmação que corresponde ao seu texto, com valor de axioma, mas em comprovar e reconhecer que nunca poderá deixar de haver em relação ao A e ao outro, que veio a encarnar esse lugar, a função de uma pergunta que diz respeito ao sujeito no mais profundo de si mesmo, tanto como presença de uma falta, quanto como tamponamento da mesma. Então, isso aqui é uma parte, eu acho, bastante importante, né? Sobre essa certa mitologia que algumas psicanálises apontam quanto o que seria o atravessamento do fantasma. Né? E a questão é esse ponto, né? É o ineliminável, a pergunta, né? Então, é impossível, né? É impossível eliminar a pergunta, né? Primeiro, porque não tem resposta, né? Por isso que a condição do sujeito é inefável, estúpida, né? E a pergunta é o que movimenta, e depois a gente vai poder ver, inclusive, a condição de desejo. Então, lendo de novo, o atravessamento do fantasma não consiste em responder à pergunta ou afirmação que corresponde ao texto, com um valor de axioma,
Para quem não sabe, um axioma é uma afirmação que não precisa de comprovação, né? Ela é a base dentro de uma certa lógica matemática, né? Mas em comprovar e reconhecer, então aqui, comprovar e reconhecer que nunca poderá deixar de haver em relação a ou ao outro, ou seja, a sua encarnadura, o grande outro. A função de pergunta, que diz respeito ao sujeito, no mais profundo de si mesmo, tanto como presença de uma falta, também muito interessante, né? Aqui entra na ideia de que no trabalho sobre falta, né? Essa fazer presença de uma falta, quanto como taponamento da mesma. Então, desde a perspectiva da questão do inefável, é necessário distinguir o símbolo fálico, que é, em si mesmo, impronunciável, né? Disso que, no capítulo anterior, ele foi trazendo das culturas essa condição do mistério, de sua função. Tal função não é pronunciável, sendo tratada nestas linhas, pois pode ser concebida e comunicada. Então, é interessante, né, que o Alfredo vem falar a respeito disso em vários momentos, nos primeiros capítulos sobre, olha, né, a pergunta, né, ela é inefável, né, a pergunta, o sujeito inefável é estúpido, é impronunciável, o falo é impronunciável, mas não quer dizer que isso não possa ser formalizado, possa ser de alguma forma construída uma pergunta, né? Ou seja, é comunicável, não é inefável a pergunta. Ela é trabalhada. Mas não é inefável a pergunta do sujeito do inconsciente. O sujeito é inefável. A pergunta do sujeito não. Que embora se articule ao inefável e ao simbólico, está precisamente articulada para todo sujeito do intervalo. Para todo sujeito do intervalo, essa pergunta é formulada. Cabe esclarecer que, em relação à pergunta, ela não provém a nem de profusões protomorfas da imagem, ou seja, da reprodução de imagens originárias do ser humano, b, nem de intumescências vegetativas ou de qualquer função própria da espécie da substância viva como tal, c, nem mesmo das palpitações do vital. Aqui ficou um no. Na psicanálise, parte-se do pressuposto de que a pergunta toma seu efeito da legalidade do significante. Então, o que ele está querendo dizer aqui, né? Eu acho que fica às vezes um pouco obscuro, mas dentro desse recorte da psicanálise lacaniana, ele está dizendo aqui, olha, se trata da legalidade do significante, do discurso, e não de qualquer, nesse sentido, dessa radicalidade, né, de nenhuma condição pré-discursiva. Né? O que implica construir-se com elementos puramente diferenciais, né, que são os significantes, os artigos, reduzidos a uma pobreza que lhe é essencial, o número, cujas leis são a metáfora e a metonímia, a articulação, né, os dois eixos, né, da diacronia e da sincronia, e que operam em uma ordem fechada em um substrato lógico topológico, né? É aquilo que ele já trabalhou, que é o possível na articulação entre o simbólico, daquilo que seria a estrutura dos significantes, né? E uma geometria correspondente, a topológica, a não euclidiana.
equivalente ao abraço de dois toros do sujeito e do outro, ou seja, nessa condição de emissão. Né? Então aqui a gente já está concluindo hoje, tem nosso ponto. Agora bem, essa legalidade, né? Essa legalidade, é isso que a gente está falando a respeito do discurso do outro, né? Dessa estrutura, dos significantes, essa legalidade e ordem recém-referidas podem faltar. Afirmar que o outro não conserva seu lugar em A equivale a dizer que ignora a autoridade da palavra do representante da lei. Tá, aqui estamos nos remetendo, né, ao capítulo anterior, ao esquema R, dizendo que às vezes, no lugar de A pode estar operando P ou não pode estar operando P. Quando não está operando P, estamos dizendo que é uma fora-oclusão do nome do pai. Tá? Não quer dizer, então, né, lembra como foi falado, o Alfredo disse, né, é que o P, né, que se desenrola a partir da metáfora, né, ele está ali, mas ele pode operar ou não. Independente se os pais, enfim, aqueles que ocupam essa função, encarnam o lugar do outro, sendo psicóticos ou não, né, ele pode tanto operar como não. Né, como foi dito, um pai ou uma mãe, né, ou qualquer um que encarne essa função, sendo neurótico ou psicótico, pode ter um filho neurótico ou psicótico. Isso significa algo muito diferente do que costuma ser sustentado no campo lacaniano a respeito da psicose, que é a ideia de que na psicose não há outro. Não se trata disso. O que Lacan propõe é que na psicose o outro não se coloca no lugar de A maiúsculo. Não está P em A. Né? Isso que está no esquema R, e quando Lacan trabalha no mesmo texto de uma questão preliminar, o esquema I, a gente vai ver que há um furo, né? A fora-oclusão de P. Mas a gente vai ver que A está lá. Né? O que quer dizer que o outro não se localiza em A. Né? E essa é uma distinção que o Alfredo faz, uma distinção importante para se operar com a formalização. Porque quando se confunde outro, maiúsculo, com A, é difícil, logicamente, se desenvolver nisso. O que quer dizer que o outro não se localiza em A? Significa que quem encarna a função de outro, o grande outro, para um determinado sujeito, pai, mãe, tio, etc., que pode ser realizado tanto pelo pai, pela mãe ou por qualquer algum substituto deles, não se submete ele mesmo à legalidade do ato. A é a ordem como tal. Ordem em si mesma, ordem simbólica é seu nome. Não é que não haja outro, né? Naquela afirmação que ele diz, não é que na psicose não haja o grande outro, mas que quem encarna a função do grande outro na psicose, né, não se localiza em A. E, consequentemente, não está compreendido por sua ordem. Tá? Ou seja, P não está operando. Né? Assim, para conceber um caso de psicose, não é necessário que quem encarna o outro, o grande outro, para um sujeito psicótico, seja também psicótico. Pode ser um neurótico. Né? Pais neuróticos. Apenas que não se posicionem em A para o sujeito em questão. Então, Alfredo vem dizer, olha, sim, né, há grande outro na psicose, sim, há sujeito na psicose,
né? Sim, há falta, né? Porque a falta ela é condição para a ordem significante, né? O que é o fundamento aqui é isso, né? Que para esse outro A não está operando, né? Não está posicionado em A, né? P não está em A. Aí que acontece. E, consequentemente, como a gente vem, né, trabalhando, a pergunta sobre a estúpida, né, inefável existência não é formulada. Tá? Pessoal, a gente vai parar no texto por aqui, né? Foi até onde eu consegui avançar. Vou parar aqui de compartilhar. Caso vocês tenham alguma questão, queiram comentar alguma coisa, queiram retomar alguma parte do texto. Nossa, eu achei muito material, muita coisa para pensar, porque essa questão se tem grandioso, se tem significante, se é possível o psicótico entrar em análise, as coisas todas, né, são muito, sei lá, muito perdidas, assim, as pessoas não sabem muito bem o que dizer sobre isso, onde pesquisar isso direito. E achei muito interessante, deu vontade de ler mais, mas a minha cabeça está tão cheia de coisas assim, meu Deus, eu quero voltar a ler isso, eu quero ler isso aqui de novo. E muito bom, gostei pra caramba. Uhum. Deu muita coisa para pensar. Sim, é muito interessante porque o Alfredo a didática dele é muito exata, né? Ele vai trabalhando e ele tenta avançar bastante nesses pontos. Caso você sinta necessidade, volta para o capítulo anterior, né? Em alguns pontos sobre a questão do falo, né? Sobre os mistérios, sobre o que é o nome do Pai, né? A distinção entre outro e a, para retomar isso, porque de fato isso não, na maioria das formações de psicanálise, isso não é trabalhado. Assim, isso fica muito deixado de lado, não porque as pessoas, enfim, essa é uma formalização que o próprio Alfredo desenvolveu, né? Então, são as lacunas do próprio ensino. Tanto é que nem mesmo em Lacan você vai ver isso com clareza. Tá? Isso, Muito menos, né? Mas é muito. interessante voltar no texto que ele citou do Lacan também, né? Uhum. Então, esse texto de uma questão preliminar é o texto básico que vem sendo trabalhado já há 2 capítulos. Ele trabalha com outros textos também, mas é um texto muito importante, assim, para fazer essa distinção e tentar entender, porque a gente vai ver que na questão preliminar, quando ele faz esse trabalho a respeito do que seria uma psicose, ele está o tempo todo remetendo ao que seria a neurose, ou seja, uma distorção topológica, né, a respeito do esquema anterior. Né? E, obviamente, dizendo que o esquema I, que é o esquema do caso Schreber, é um esquema singular. Não pode ser pensado para todo caso de psicose. Tá? Já o esquema R, sim, é um esquema particular, aonde está legalizado. Há legalização de P em A. Como no esquema I não há legalização de P em A, ele não pode ser tratado como um esquema particular para pensar caso a caso, mas sim um esquema, né, singular. Né? Tanto é que o Alfredo leva isso muito a sério, né? Ele vai dizer, ele destoa nesse sentido, por exemplo, de algumas afirmações freudianas, né, do singular, né, dos pacientes. Ele vai dizer, não, há o particular e o singular. E a gente precisa diferenciar isso um pouco. Querem Tu comentar? poderia falar um pouquinho mais sobre o que é essa legalização? Uhum. Então, a legalização, basicamente, o Alfredo está trabalhando é a estrutura simbólica, né? Como que se dá essa estrutura simbólica? Isso que ele vai chamar de que, né, como um dos axiomas fundamentais da teoria lacaniana é que o inconsciente se estrutura como linguagem, né? Então,
E que estrutura é essa da linguagem? Porque não é da estrutura dos linguistas, não é da estrutura da lógica matemática, mas é a estrutura dos significantes, né? Então, essa legalização, basicamente, ele vai dizer em vários momentos. Primeiro, se a gente fizer uma certa retroação aqui dos capítulos, ele vai falar primeiro da dimensão da introdução de um significante na falta, né, que falta no outro. Ou seja, né, esse é o elemento que ele busca na teoria dos conjuntos e vai dizer que, por exemplo, não pode o conjunto vazio não pode ter em si mesmo o próprio vazio, né, não pode comportar em si mesmo um elemento. Então a gente vai falar que, primeiro, essas são algumas características da legalidade. Logo após isso, ele vai desenvolvendo os elementos, né, de como se dá tal legalidade. Em alguns momentos ele vai falar, olha, a estrutura é essa, comporta falta, covariância, né? O significante ele é vazio, ele é necessário, né, pelo menos dois para um sujeito aparecer. Já, daí são as legalidades, né? Para uma neurose é necessário pelo menos 4 elementos, que é o que se dá na metáfora. Já que a gente vai perceber que dentro da lógica de holófrase o problema não é que são apenas dois ou um, na verdade é porque são três e dá uma infinitização. E naquilo que seria o mais estrito da legalidade é P em A, quando opera nome do pai ou quando não opera nome do pai dentro dessa estrutura simbólica. Né? Assim, eu fiz um resuminho bem assim, bem ruinzinho, né? No final das contas, assim, só passando por cima, né? Mas que foi trabalhado nos capítulos anteriores. Tá bem? Sim, um resuminho, mas liga pontos, e isso aí é interessante. Tá bem, né? Qualquer coisa, Laura, se você quiser retomar algum capítulo anterior, algum item de algum outro capítulo, você pode trazer, tá bom? Para aqui, para nossa discussão, a gente lê junto, não tem problema. Tá? Pessoal, acho que é isso, né? Heitor tá ali ao fundo brincando, né? No reflexo, né? Estudando, tentando, né? Estudar. Tá bem. Pessoal, então obrigado pela participação. O encontro vai estar gravado e logo eu vou disponibilizar lá no canal do YouTube, tá? Então, até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada.